Hoje a gente vai falar sobre A Casa do Patrão, que está chegando aí na sua reta final. Olha, com muita dificuldade, viu? O programa realmente, assim, o reality já foi até esquecido pelas páginas que cobrem, né, esse tipo de conteúdo. Outras pessoas nem sabem que o programa ainda está sendo exibido, né? Ele está sofrendo um grande esquecimento de grande parte do público, tem registrado uma audiência baixíssima e ele quase não aparece nas redes sociais. Idealizado pelo Boninho depois que ele saiu da Globo e apresentado por Leandro Hassum, o formato nasceu de uma parceria nova entre a Record e o Disney Plus. Na estreia, todo mundo estava muito animado e cheio de expectativas altas, mas o projeto acabou se perdendo no meio de regras complicadas e um elenco também que não conseguiu conquistar o coração da galera. E também tinha saído, a gente tinha acabado de sair, né, de um programa assim, fenômeno. As pessoas estavam de saco cheio também até do Big Brother. Foram 100 dias de Big Brother, né? Então, assim, muitas emoções, muitas polêmicas. Eu acho que, Fazenda 17, com o Dudu Camargo ali, com o pessoal todo, e o BBB 26 foram dois realities, assim, acertos da Record e acertos da Globo, porque geraram muita polêmica. Os finalistas foram vitoriosos, né? Tanto a Ana Paula Renault, que deu a volta por cima, né? Depois daquela expulsão lá do BBB 16, e também o Dudu Camargo, que também deu a volta por cima. Então você vê até a coincidência que teve nos dois reality. Do Camargo, que teve aquela polêmica toda, né, da saída do SBT, ficou sumido, voltou, deu a volta por cima, ganhou o reality, e a Ana Paula também, que deu a volta por cima, né? Então, assim, o público estava saturado e está saturado, né? Então, assim, eu acho que o Boninho, até quando estreou, quando teve esse início todo, eu até falei, olha, eu acho que tinha que dar um tempo, né? Mas eu acho que, eu até falei nos vídeos, pô, ele deve estar meio assim por conta da Copa do Mundo e tal. Pô, lançava o reality em agosto, entendeu? Porque aí já ia ser uma baita de uma distância ali, entendeu? Mas não, quiseram lançar o negócio logo, ali na pressa, talvez, assim, para achar que ia dar certo, que o público que já tinha vindo de A Fazenda e de BBB ia colar. E chegaram até colar no início. Até pela esperança ali de acreditarem que ia ser um reality por ser novo, que ia causar sabe, um negócio. Mas, infelizmente, assim, o que parecia promissor, cheio de novidade. A estreia aconteceu no dia 27 de abril, tá? O mercado publicitário, os fãs de reality estavam muito na expectativa para ver o que Boninho, porque você sabe aquele que todo mundo chama de Big Box, de Big Boys. Big Boys, meu filho, fala direito. Para de ficar enrolando essa língua. Big Boys, que realmente ele fez o Big Brother na Globo, é um grande diretor, mas uma coisa é você fazer reality na Globo, outra coisa é você fazer reality numa outra emissora com uma audiência extremamente baixa, enfim, e sem nem a parte da audiência, mas a parte financeira, né? Sem ter toda aquela estrutura. Então, o que ele ia fazer fora da antiga casa? A ideia era legal. 20 participantes ficavam confinados ali em Itapecerica da Serra, divididos em 3 casas diferentes, que tinha a casa do patrão, que era bem confortável, a casa do trampo, bem rígida, e a casa de convivência. Cada semana o participante virava o patrão e ganhava ali o poder total para poder mandar no jogo. Ele escolhia quem ia curtir as regalias e quem teria que trabalhar duro, de uniforme ali na casa do trampo. No primeiro dia, o programa conseguiu 4,7 de média na Grande São Paulo, para o padrão da Record, né? Aquele número parecia até muito bom, deixou muitas pessoas esperando coisas grandes e tal, mas depois de algumas semanas, o encanto acabou. O público começou a reclamar que as dinâmicas eram confusas, as regras difíceis de entender. Ao contrário de outros programas famosos como A Fazenda, Big Brother Brasil, os conflitos pareciam forçados e a maioria da galera não conseguia se empolgar com os participantes. Só alguns poucos concorrentes conseguiram chamar a atenção. A audiência, obviamente, caiu bastante. Em maio, a média despencou de 4,7 para apenas 2,5 e 3 pontos e bateu recorde negativo com 2,1. O caso do patrão perdia a vice-liderança para o programa do Ratinho e perde até hoje, quase todo dia, e ainda vira motivo de piada na concorrência. Boninho ficou preocupado com a reputação de fracasso e resolveu intervir. Lá por meados de maio, ele fez um reset no formato, trouxe visitas surpresas, né? A Ana Hickman participou, a Sônia Abrão também, a Ana Hickman aqui, ó, a Sônia Abrão também teve lá, o Dudu Camargo também foi lá, né? Tentou aumentar as brigas para poder gerar vídeos ali que pudessem virar viral na internet. Hoje,
o jogo está na fase mais quente, bem perto de definir ali os finalistas que vão disputar um prêmio gordo, que vai chegar até 2 milhões de reais. Mas assim, a audiência, né, ela tá estabilizada no número bem pequeno. Então o programa fica ali entre 3.2 e 3.4. De vez em quando consegue ganhar do SBT, depende do dia, mas nada que empolgue ali o Brasil inteiro. Um dos maiores problemas é que os eliminados, eles somem do mapa. Normalmente quando, até nos outros realities, né, quando tem uma eliminação, você vê, Tia Milena tá aí, Juliano Flows, né, ex-namorado, o namorado da Marina Sena, né, Marina Sena, tá aí para ser ator, tá fazendo aulas para poder ser ator na Globo. Então, assim, pessoal, né, então várias pessoas aí, ex-BBB, estão sendo comentados, e até de outros realities. No caso da Casa do Patrão, os caras são eliminados e saem do reality e ninguém sabe quem é, ninguém tem mais notícia, porque, entendeu? Não repercute. Então, diferente de outros reality shows, como eu falei, onde quem ganha, que quem tá ganhando aí, o cara não fica nem triste. Quando ele sente saudade da casa, da convivência, mas quando ele sai, ele ganha visibilidade, já tem ali uma quantidade boa de seguidores, se ele for realmente um participante ali que rendeu bastante dentro da casa, que gerou muitos aflitos, que gerou muitos conflitos e que também, de certa forma, conseguiu movimentar o jogo, ele acaba até. Você vê o caso do Davi aí, o Davi ganhou, né? E mesmo que o pessoal odeie ele tá aí, tá tentando se movimentar. Não sei se ele ainda tem todo o dinheiro do prêmio, mas enfim, no caso da Casa do Patrão, os caras não estão conseguindo ter isso, porque o reality não tá repercutindo. Por exemplo, o João Vitor, no último tá na reta, desapareceu rapidinho, sem deixar saudades. Então, assim, no paredão mais recente, as meninas Andressa Caroline, Bianca Becker e Mariana Bernardino ficaram no 7º tá na reta. A votação foi invertida, ou seja, o povo votou para poder salvar eles. Quem tem menos torcida acabou saindo sem fazer muito barulho. Então, mesmo com a avaliação interna da Record que o formato tem jeito de ser melhorado em uma próxima temporada, que deve ter, esta primeira edição do Casa do Patrão chega aos dias decisivos bem isolada. O programa é visto quase só pelos assinantes do Disney Plus e só por uma galera fiel ali, mais pequena, na televisão aberta. A verdade é que o povo esperava muito mais de um programa criado pelo Boninho. As dinâmicas não colaram, o carisma do elenco ficou assim, né, a dever, e o público acabou se desinteressando. Agora só faltam poucos dias para o grande final e todo mundo fica na curiosidade, né, para ver se ainda vai rolar alguma virada ou se o Caso do Patrão vai terminar sem deixar muita marca na televisão brasileira. O formato trouxe uma ideia diferente, né, com essas casas divididas por status, poder semanal e muita disputa, porque muita gente ficou naquela coisa assim, pô, será que ele vai copiar o Big Brother? Até a Globo, segundo informações até do Rick, teria montado ali na área jurídica um setor exclusivo para poder monitorar qualquer tipo de semelhança de formatos, de dinâmicas no BBB, porque como o Boninho dirigiu o reality durante muito tempo, ele poderia pegar algumas ideias, algumas dinâmicas, algumas coisas ali da bíblia de formatos do reality da Endemol, né, porque o reality é um formato de fora, né, a Globo não é a detentora de exibição, ela só tem ali a parceria com a Endemol e renova o contrato regularmente, né, anualmente. Então, assim, a Globo ficou muito temerosa de que talvez o Boninho poderia usar dessa bíblia para poder e se inspirar em algumas dinâmicas, né, para o Caso do Padrão. Só que ele acabou não fazendo isso e então não teve nenhum tipo de processo até o momento em relação, nem sei se é verdade esse negócio de que realmente a Globo teria montado ali um setor jurídico, mas não teve nenhum tipo de semelhança. Se teve, coisa bem assim pequena em relação ao Big Brother. Então, assim, o programa realmente acaba ficando. A situação toda, na verdade, acaba ficando muito complicada para o público casual, né? Para as pessoas poderem acompanhar. Porque os fãs mais antigos de reality, eles sentem falta daquela conexão emocional que os outros programas conseguem ali criar. Então a produção está trabalhando, eles ainda estão assim, firmes ali para poder entregar um final digno e talvez plantar sementes para uma segunda edição mais afiada, né? O Brasil adora um bom reality, mas eu acho que para isso acontecer
tem que ter histórias que prendem, tem que ter personagens que a gente torce e momentos também que todo mundo quer ver, que é comentar no dia seguinte, né? E o caso do Patrão, infelizmente, não está conseguindo fazer isso. E como eu falei, começou com muita expectativa, mas até as páginas que cobrem reality hoje elas abandonaram o reality. Se você colocar então na hashtag Casa do Patrão e colocar no X, ainda tem alguns perfis que repercutem. Mas você vê que não tem muitas curtidas, até o próprio perfil oficial deles, no X lá, não tem nem muitas, assim, algumas dinâmicas, alguns momentos, alguns cortes, nem tem muita visualização, não repercute. Porque realmente, como eu falei, eu acho que o erro foi ter estreado esse reality, porque foi estreado na segunda semana pós o fim do Big Brother. Então, assim, o erro foi esse. O pessoal estava saturado de Big Brother. 100 dias foi uma edição bem longa. Então, eu acho que tinha que ter dado um tempo e só ter iniciado o caso do Patrão em outro momento, em outra situação mais favorável. Mas o Boninho, na pressa de achar que talvez ali por ele ser o Boninho e as pessoas terem essa certa expectativa nele, que realmente tiveram, né? Mas a forma como o reality tudo se conduziu, que infelizmente não fez o público se atrair. Né? Igual aquele reality, A Grande Conquista também que a Record fez, com a direção do Carelli, feito com a Mariana Rios, a gente chegou a comentar aqui um tempo, e eu até falei aqui no canal que esse caso do Patrão aí, que bom que o SBT não fez, viu? Porque esse reality ele ia ser feito no SBT. Mas será que daria uma audiência diferente? Eu não sei, cara, não sei, porque o SBT não tem nem estrutura para poder né, teria que fazer um puta de investimento, até demoraria mais tempo, e até a própria Daniela disse que se fosse fazer um reality, ela não ia fazer nada com pressa. E esse reality aí, a Casa do Patrão, ele foi feito muito assim na correria, até as construções foram feitas, né, porque a estrutura toda do Casa do Patrão é em Itapecerica da Serra, então as câmeras, toda, digamos assim, a qualidade técnica também até é da Record, da Teleimagem, né, que é a produtora que cuida dos outros realities da Record, que é a Fazenda, Power Campo, etc. Então, assim, a forma como o reality foi tudo concebido, desde o começo até agora, esse presente momento aí que está perto de acabar, não fez o público se interessar. Vamos ver na segunda temporada, né, porque parece que vai ter a Record, a Disney, o Boninho, e o Boninho também, obviamente, não vai desistir nem tão cedo desse reality aí. Tanto que ele, nessa coletiva que apareceu aqui, essa coletiva aqui, que foi a coletiva onde ele recebeu lá os jornalistas, né, o pessoal que cuida desses perfis de fofoca, que não ia ter ADM nos perfis, e depois de um tempo passou a ter. Esse reset, ele fez mudanças, porque ele percebeu que o negócio tá ruim. E, inclusive, até, segundo informações até do próprio Rick, ele tem bloqueado pessoas nas redes sociais que criticam o programa. Até uma usuária que ele havia prometido que ia dar uma assinatura, que nunca foi dada, mas uma assinatura grátis do Disney Plus para poder acompanhar o reality, ele bloqueou essa usuária que havia criticado o programa. Então, assim, ele não aceita críticas, né? É muito complicado quando a pessoa não aceita que o formato que ela tá fazendo é uma merda. Então, assim, é difícil. Mas vamos ver como é que vai ser a outra temporada, a segunda. Mas essa primeira realmente aí não mostrou pro que veio. Então precisa de muitos ajustes. Se Boninho quiser continuar sendo aí o grande nome dos realities, ele precisa limpar essa imagem dele aí. Esse primeiro reality, essa primeira temporada do Caso do Patrão, não vingou. Até o próprio Estrelas da Casa, né, que foi feito com ele antes de sair da Globo, foi uma merda, foi uma porcaria. Era uma versão do Big Brother musical. Aí depois, quando ele saiu, a Globo continuou e vai continuar agora, deu uma mudada, entendeu? Até passou a ter certo tipo de repercussão. Eu acho que às vezes a gente tem que pensar se vale a pena continuar ou se é hora de parar, né? Mas enfim, tá dando a informação aí de que o Boninho enfrenta crise após esse desastre desse reality show aí, que realmente foi um desastre. Casa do Patrão, que muitas pessoas nem sabem que o reality está sendo exibido ainda mais tarde. Ele continua no ar na Record, mas assim, eu até disse até que no comentário de um post que esse reality aí tá no universo paralelo, que ninguém comenta, ninguém sabe que existe, ninguém sabe que tá no ar. Eu até parei de repercutir na página também, porque, entendeu? Teve graça no começo, teve, mas agora cansou. Siga a gente no Instagram, @BastidorosDMUFC, e nós estamos também lá no X, que é o antigo Twitter, @BastidorosDM. Se cuidem e, claro, até a próxima.